Fala personal, Gustavo na área e hoje eu tô chegando aqui para mostrar para vocês umas progressões de agachamento. Então, se você já viu algum curso meu ou curso do Moacir, sabe que o agachamento é um dos exercícios basais, um daqueles exercícios que a gente tem na nossa base, né? A nossa base de treinamento, exercícios essenciais para que a gente consiga progredir para próximos exercícios mais difíceis. Mas não é porque ele é um exercício básico, um exercício de base, que ele é um exercício tão fácil assim de ser realizado, né? E também não significa que os exercícios bases serão exercícios que lá no avançado não vão ter, por exemplo, erros biomecânicos ou vícios posturais carregados lá desde o iniciante. Então, para a gente não ter esses vícios posturais, esses vícios biomecânicos, esses erros biomecânicos lá nos avançados, a gente precisa trabalhar muito bem nos iniciantes. Então, trabalhar muito bem esse agachamento, adaptar muito bem para o corpo do seu aluno desde a fase inicial do treinamento, para que ele possa chegar lá na fase avançada muito mais eficaz, né, com aquele exercício, certo? Então, assim, ó, eu trouxe aqui variações, progressões desde o iniciante, daquele aluno que nunca fez academia na vida, chegou ali no seu estúdio, chegou na sua academia e quer começar a treinar. Desde o iniciante até o avançado, aquele cara que já sabe agachar, aquela pessoa que já sabe fazer um agachamento perfeito e precisa dificultar um pouquinho mais. Então, a gente faz essa progressão através da complexidade. Então a gente pode aumentar, né? A gente pode aumentar a carga através da intensidade, do volume e também consegue através da complexidade. O que isso significa? Significa que a gente pode pegar um exercício simples e ir tornando ele mais difícil conforme for passando o nível de condicionamento do seu aluno. Então, o seu aluno chega para você iniciante, nível 0, e ele vai aumentando o nível de condicionamento, vai chegando a intermediário, vai chegando a avançado, extremamente avançado, e conforme ele for passando esses níveis, você vai deixando mais complexo, vai deixando o exercício mais dificultoso para ele. Por quê? Porque aí a gente tem a progressão de carga e adaptação fisiológica. Então, a gente começa super simples, a gente começa básico mesmo, a gente começa naquilo que é tranquilo para o seu aluno. Porque se o seu aluno chega hoje e você já coloca ele para agachar com a barra nas costas, pode ser que isso gere uma compensação, gere uma dor, gere uma lesão, e a gente não quer isso logo de cara no seu aluno, não é mesmo? Então, a gente vai começar com um agachamento básico, simples, tranquilo, eficaz, que é o agachamento com mini bend no joelho. Vamos lá então? Primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício agachamento com uma mini bend no joelho. Então a gente vai primeiramente ter uma caixa. Professor, eu não tenho uma caixa no meu estúdio, na minha sala de musculação. Ok, mas você provavelmente deve ter um banco. E aí você faz no banco. Então a gente faz ou na caixa, que aqui me permite ter uma caixa, ou você faz no banco se não tiver uma caixa. Cerca de 40 centímetros de altura, que é a altura dessa caixa aqui, que é mais ou menos a altura do banco. Porque mais alto do que isso, talvez não fique tão eficiente para o seu aluno, a não ser que ele esteja alguma condição patológica. Obviamente, se ele tem alguma lesão no joelho, se ele teve alguma lesão no quadril, alguma coisa assim, se tiver essa condição patológica, o ideal realmente é fazer com a caixa mais alta para que comece a adaptar fisiologicamente, comece a adaptar biomecanicamente aquele exercício para ele conseguir ganhar, principalmente coragem, né? Ganhar segurança para fazer o exercício sem que haja alguma lesão naquele membro que já tinha uma lesão, né? A gente não queria outra lesão ali, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte: o mini bend no joelho, na linha do joelho. Então, não abaixo e não acima do joelho. A gente vai colocar na linha dos joelhos, certo? Linha dos joelhos, e a gente vai fazer o seguinte para o seu aluno. Vai orientar o afastamento dos pés e da linha do fêmur. Por quê? Porque o seu aluno, primeiramente, se nunca chegou na academia, vai fazer esse afastamento aqui para agachar. Esse vai ser o afastamento dele assim que ele vai agachar.
Então, você vai pedir para o seu aluno para fazer o afastamento um pouco além da linha do quadril, dos pés, um pouco além da linha do quadril, ó. Cerca de 1, 2 dedos além da linha do quadril. E a pontinha do pé, aí é que está uma chave, tá? A ponta do pé aqui no iniciante vai dizer muito o que ele vai fazer lá no avançado. Se esse aluno aqui chegar lá no avançado, a ponta do pé no agachamento aqui vai dizer muito lá na frente. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala agora. Porque se eu falar para o meu aluno assim, ó, deixa as pontas dos pés retas e agacha com as pontas dos pés retas. Ok, aqui ele conseguiu agachar? Beleza. Mas lá na frente, ele vai pegar esse costume de agachar sempre assim. Ele vai chegar na barra, pum, pegou, ponta do pé reto e vai agachar. Lá na frente, será que isso vai ser ideal para ele agachar com aquela barra? Pode ser que ele consiga adaptar isso conforme o tempo, mas às vezes gera esse vício biomecânico, gera esse vício de movimento dele sempre fazer com as pontas dos pés para frente. Não está errado? Não está errado, mas isso facilita o valgismo. Se o seu aluno já tem tendência a valgismo, lá na frente, quando ele botar peso na barra, botar peso nas costas, quando ele for agachar com os pés retos, vai fazer esse movimento. Então tem que cuidar muito do que a gente fala aqui. Por quê? Porque aqui às vezes não é o mais confortável para o seu aluno, só que ele não sabe. Ele não sabe, ele está fazendo o agachamento pela primeira vez, ele acha que esse desconforto é normal. Então você vai ter que orientar o seu aluno para fazer o seguinte. No começo, pede para ele fazer um afastamento das pontas dos pés. Então, tá reto, né? A gente fala para fazer diagonal. Pronto. Faz um diagonal ali, ó, algo em torno de 1 centímetro de diferença do reto pro diagonal, tá vendo? Um afastamento um pouco afastamento aqui, já é o suficiente para, quando agachar, os joelhos não fazerem o valgismo, não é mesmo? Então a gente tem que cuidar isso para a gente não orientar o seu aluno de fazer o agachamento, aquele agachamento que a gente vê, né, nos bonequinhos de biomecânica, aquele agachamento que a gente vê lá, a execução no Instagram, no YouTube, mas cuidado aí, nem sempre aquele movimento é o ideal para o seu aluno. Então a gente vai fazer o seguinte, pontinha do pé para fora, afastamento dos pés pouco além da linha do quadril e os joelhos sempre apontando para a linha do dedão. Então, ó, joelho aqui, ele vai ter que estar junto com a linha do dedão, alinhado, como se tivesse uma régua aqui, ó. Uma régua do joelho até o dedão. Então eu vou agachar, tocou no banco e volta. Vou agachar, tocou no banco e volta. Professor, por que tem essa mini bend no joelho? Justamente para não fazer o valgismo. Então você vai fazer isso daqui com o seu aluno, por quê? Porque quando ele for agachar, você vai falar para ele, ó, estica esse elástico. Então, a tendência do aluno já na primeira vez é fazer esse valgismo para sentar. Então, você vai pedir para o seu aluno, estica esse elástico, tensiona o elástico, joga o joelho para fora, agacha e volta. Certo? Estamos sempre orientando essa posição dos pés para o seu aluno iniciante. A gente tem que frisar isso para o aluno iniciante. Posição dos pés, posição do quadril, posição do fêmur. Então, o joelho ele não vai lá para fora. A gente não precisa jogar o máximo possível o joelho para fora. E também a gente não pode deixar ele cair. Então a gente tem que deixar ele alinhado com o dedão para fazer o movimento. Joelhos alinhados com a ponta do pé, certo? Essa é a posição ideal do fêmur para não gerar lesão no quadril ou no joelho lá na frente. Beleza? Essa é a primeira variação, né? A primeira progressão de agachamento do seu aluno. Vamos para a segunda então? Pegou aqui, ficou firme, ficou forte, tá legal, fez o exercício, tá bem posturado, tá bem certinho. Vamos dificultar isso aí então. Segunda variação do agachamento, continua usando a mini bend, continua com aquela posição dos pés, continua com a caixa, porém a gente vai pegar um pezinho e a gente vai dificultar a partir da intensidade, certo? Então aqui a gente começou a dificultar a partir da intensidade. Botamos o pezinho aqui, ó. Aqui eu tô com 5 quilos, um halterzinho de 5 quilos. E você pode orientar para o seu aluno de segurar assim. Se ele não conseguir, porque pode ser que gere, né, essa cifose aqui, pode ser que ele fique com o ombro protruso para frente, né, fazer esse movimento aqui para segurar. Então, cuida isso
Observa no seu aluno, porque ele não vai notar que ele está fazendo isso aqui. Pergunta para ele se ele consegue. Então, joga o ombro para trás. Jogou os ombros para trás. Conseguiu agachar com os ombros para trás? Ok. Mas se você pede para ele jogar para o ombro... Acontece muito. Pede para jogar o ombro para trás, o aluno faz isso aqui, ó. Só joga o pescoço. Acontece muito, principalmente em iniciantes. Por quê? Porque não tem consciência corporal para retrair as escápulas. Então não tem essa consciência corporal de manter o tronco reto. Então você vai pedir para o seu aluno, joga o ombro para trás, ele vai fazer isso aqui, ó. Jogar o pescoço. E é só isso que ele faz. Então, cuidado para quando botar o front squat, o goblet squat aqui para o seu aluno dessa maneira, para ele não protrair as escápulas, não jogar o ombro para frente. Variação. Segura aqui e traz para trás nessa posição aqui. Então segura nos lados do halter e joga o ombro para trás. Então é muito mais difícil, não consigo nem forçar aqui para frente para jogar o ombro para frente nessa posição. Obviamente que pode ser que aconteça, mas é muito mais fácil de manter o ombro para trás nessa posição aqui, segurando aqui. Então temos aí duas variações. Aqui mais fácil, aqui mais difícil, já variamos a complexidade do exercício. Mas, vamos lá, seguramos no halter, pontinha dos pés, diagonal, posição do calcanhar, além da linha do quadril, joelhos na linha do pé. Então, tudo igual o que eu já havia falado antes. Mantendo a postura, segurando o pezinho abaixo do queixo, agachou, voltou, agachou, voltou. Legal, perfeito. Agora, a gente tem que saber que aqui, quando a gente estava sem peso, o aluno conseguia olhar para baixo para fazer o agachamento. Aqui já é muito mais difícil de olhar para baixo. Por quê? Primeiro que ele já vai jogar o peso para frente. E aí é que tá, você tem que orientar o seu aluno para não olhar para baixo, porque ele pode querer olhar para baixo e jogar o peso para frente. E querer agachar dessa forma aqui, ó. Porque ele quer olhar as pernas, ele quer ver como é que tá o joelho, ele quer ver como é que tá o pé, se tá tudo certo. Então, primeiro, tenta colocar de frente a um espelho. Se não tiver um espelho aí no seu estúdio, na sua academia, algo que for, tenta ficar sempre em cima do seu aluno. E vai ser um momento meio cauteloso. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque é inconsciente. É inconsciente eu querer agachar e olhar os meus pés. Então, tenta orientar o seu aluno toda hora que você vê ele olhando para baixo, olhando para cima, olha para cima, olha para cima, levanta a cabeça. Por quê? Porque a gente vai gerar tensão aqui exagerada na cervical se a gente ficar trazendo para baixo o pescoço toda vez que a gente for agachar. Além de gerar esse vício que eu tanto falo, né? Esse vício motor de lá na frente, quando ele agachar com a barra nas costas, querer olhar a perna com a barra nas costas. Então, vamos lá, segurou aqui, olhando sempre para frente. Coloca um alvo para o seu aluno. Olha para a tomada na parede, olha para o ventilador na parede. Então, coloca um alvo para ele sempre olhar, para ele ficar fixo lá e prestar atenção só no exercício, certo? Essa então é a segunda variação de exercício para iniciantes no agachamento. Vamos para a terceira então? Na terceira variação de agachamento, a gente vai retirar um apetrecho do nosso agachamento, que é a caixa. Então a gente vai retirar a caixa e tirar esse limite do seu aluno. Ele vai começar a ficar muito mais inseguro agora. Por quê? Porque ele tinha a segurança da caixa, qualquer coisa ele sentava na caixa, acabou o exercício, né? Agora não tem mais a caixa. Então a gente tornou o exercício mais complexo. Ele ficou um pouco mais complexo para ainda iniciantes. A gente ainda não está falando de intermediários. Para iniciantes a gente retirou a caixa aqui e já começou a ficar complexo para o seu aluno. Vamos fazer com peso? Ainda não. Por quê? Porque ele está inseguro de fazer o exercício. Ele está com medo de cair para trás. Você vai ainda adicionar o peso? Não, calma, relaxa. A gente pode até adicionar o peso na segunda série do exercício que ele for fazer aqui. Mas a primeira série que ele fizer sem a caixa, você vai ter que fazer sem peso. Primeiro, sem peso, beleza? Para adaptar o movimento. Então, foi lá, tirou a caixa, tirou a mini band também, né? Agora a gente já parte do princípio que o seu aluno já sabe a posição dos pés. Então, tirou a mini band e vai fazer o agachamento. Então, a gente vai agachar sem peso até onde ele consegue e volta. Até onde ele consegue e volta, fazendo o movimento do agachamento já muito mais próximo daquele agachamento que a gente conhece, com a barra nas costas, né? Agachamento tradicional, a base do agachamento. E vocês notaram que, mesmo sem olhar para baixo, eu já estou fazendo a posição dos pés perfeitamente alinhadas. E é isso que a gente espera de um aluno que já chegou aqui. Então, se ele está aqui e ainda está agachando assim, ó, volta, faz a regressão,
Não importa, faz a regressão, bota a caixa, bota a mini band, força aquilo lá. Por quê? Porque daqui para frente são progressões. Se eu estiver fazendo aqui e aqui eu querer progredir o meu aluno, começar a colocar barra nas costas, começar a fazer agachamento com peso acima da cabeça, isso aqui vai destruir tudo o seu aluno. Então, não tenha medo de regredir o seu aluno, né? Regredir a complexidade. Não tenha medo. Volta lá para a base, volta lá para o iniciante, fala para ele, ó, seu agachamento não tá legal, não tá ideal ainda para a gente fazer assim. Vamos voltar para a caixa, bota a mini band, bota o pezinho, regride um passo e continua fazendo até ele acertar. Até ele chegar lá, ó, sem mini band, olhando para frente, sem olhar para baixo, eu faço o agachamento, alinho meus joelhos e tô legal. Tá top meu agachamento aqui, beleza? Tá perfeito, tá ótimo, seu aluno se sente seguro, ele relatou para você, não, eu agacho aqui, não tenho medo de cair para trás, não tenho medo de dar aquela instabilidade e vir para trás. Beleza, então vamos adicionar um pezinho, vamos lá, complexidade, vamos adicionar um peso e fazer o agachamento segurando o pezinho, da mesma forma que eu havia falado antes, agachou e volta, agachou e volta, sempre segurando o peso abaixo do queixo, por enquanto abaixo do queixo, certo? E aí, o que a gente pode fazer? Nesse momento, sem a caixa, sem o mini band, a gente pode adicionar um pouco mais de peso. Então a gente vai partindo do princípio da complexidade, né? Então a gente vai tirando a caixa, mas também a gente pode aumentar a intensidade. Então de 5 quilos que tinha aqui, posso colocar um pouquinho mais, pode colocar 7 quilos ali para ver se ele se adapta, 10 quilos para ver se ele se adapta. Por quê? Porque o agachamento frontal, ele é, em tese, né, teoricamente, ele é mais fácil de ser executado do que o agachamento back squat, né, que é com a barra nas costas. O agachamento frontal é com peso aqui à frente. Eu não estou falando de peso de barra, né, porque daí envolve mobilidade de ombro, mobilidade de punho. Então, o agachamento com os pesos aqui na frente, que é o goblet squat, né, comumente chamado, goblet squat aqui com peso na frente, ele é mais fácil de ser executado do que o agachamento com a barra nas costas. Então, eu posso aumentar um pouco o peso aqui antes de chegar o agachamento com a barra lá nas costas. Beleza? Vamos para o próximo então. O agachamento aqui está perfeito, está alinhado. Eu vou passar mais uma progressão antes da gente ir para o agachamento tradicional, beleza? Vamos lá então. Beleza, chegamos a mais uma variação do nosso agachamento antes de chegar na nossa barra, né? Então assim, ó, essa variação aqui que eu vou mostrar agora com a super band encostada num rack, num crossover, em qualquer lugar fixo, não é uma variação necessária, não é? A gente não precisa passar por ela a não ser que, né? Então, essa variação, ela é mais utilizada quando o seu aluno tem medo ainda de projetar o quadril para trás. Então, lá quando a gente tira a caixa, né? Quando a gente tira o implemento caixa da variação do seu aluno e ele começa a ter medo de jogar os quadris para trás, né? O quadril para trás, ele começa a agachar assim, ó, projetando o joelho à frente, quase fazendo um sissy squat, né? Que é aquele agachamento que a gente joga o joelho para frente. Quando ele começa a ter esse agachamento projetando o joelho à frente, a gente começa a variar com o agachamento espanhol. Então, o nome desse agachamento com a super band fixa em algum lugar se chama agachamento espanhol. O que é o agachamento espanhol? O agachamento espanhol, eu vou vestir a super band atrás do joelho. Então, quase igual a gente fez lá no começo, lá na iniciação, que era colocar a mini band junto do joelho, né, na linha do joelho, para que ele pudesse ter esse afastamento do fêmur, né, das pernas. Eu agora vou colocar a mini band atrás, a super band, aliás, atrás do joelho. Para quê? Para que a super band me force para frente. Então você notou um padrão? Notou que eu forço o valgismo para que ele não faça o valgismo e eu forço a projeção do joelho à frente para que ele não faça a projeção do joelho à frente. Então eu forço o erro, eu induzo o erro ao meu aluno para que ele consiga corrigir isso mais fácil. Então eu forço ele a fazer o errado para que ele faça o certo. Então tem um ditado que eu falo bastante aqui no treinamento funcional que quanto mais instável
mais estável. Então, quanto mais instabilidade eu gerar no meu aluno, mais estável ele vai ser mais para frente. Então, quanto mais se dificultar ali no começo, né, para fazer o valgismo, aqui para projetar o joelho à frente, projetar o quadril à frente, mais ele vai ter força para corrigir, mais ele vai ter condição neural para corrigir esse movimento lá na frente. Beleza? Então, trabalha muito o que a gente chama, né, dessa neuroplasticidade, né, esse conhecimento, esse trabalho entre correção postural e consciência corporal. Beleza? Então, trabalha essa consciência corporal no seu aluno desde o início, desde que ele aprenda tudo certinho. Beleza? Então, vamos começar lá, ó, fazendo o agachamento espanhol. Botou a super bend atrás do joelho, então não é na panturrilha, não é na coxa, é atrás do joelho. Faz o afastamento, como a gente já havia falado, afastamento além do quadril, ponta dos pés, diagonal para fora, e a gente vai fazer o agachamento. Só que quando eu fizer o agachamento, a super bend vai me levar para frente, o seu aluno vai agachar assim. Aí você vai falar para ele o quê? Joga esse joelho lá para trás. Então joga esse joelho para trás, vai. Joga o joelho para trás e ele vai começar a criar coragem, né? Criar a noção, a consciência corporal de alinhar o quadril quando for fazer o agachamento. Por quê? A super bend está interferindo no movimento. Ela não está ajudando aqui, ela está atrapalhando mesmo. Ela está aqui para atrapalhar. Então a gente está fazendo o movimento, ela está puxando o meu joelho para frente e eu tenho que puxar ele para trás para eu conseguir fazer o movimento. É a mesma coisa que colocar o taquinho? Não. O taquinho é uma variação para quem tem um encurtamento na parte posterior da coxa. Essa é uma variação um pouco mais complexa. Então o agachamento espanhol, ele trabalha mais com consciência corporal. O taquinho é se você tem uma necessidade de encurtar, né, de manter encurtado a cadeia posterior do seu aluno. Então, às vezes eu não tenho a flexibilidade necessária da musculatura posterior de coxa e quando eu agacho, eu perco a postura neutra da lombar, a posição neutra da lombar. E eu faço uma anterversão, né, que é essa rotação para frente do quadril. Então, cuidado que uma coisa é diferente da outra. Eu vou até tirar a super bend para poder mostrar. Então, uma coisa é, eu estou agachando, chego lá embaixo e volta. Lembra que tem essa anterversão, né, do quadril, essa anterversão do quadril, estou agachando, ele faz assim e volta. Isso daqui é o encurtamento da cadeia posterior, glúteo, posterior de coxa, né, bíceps femoral ou até mesmo panturrilha. Alguma forma que algum músculo aqui vai ter um encurtamento, ou seja, trabalha alongamento com seu aluno. Agora, outra coisa, eu agachar assim, que acontece muito. Não significa que, pode ser que, mas não significa que irá ter um encurtamento. Pode ser simplesmente falta de consciência corporal de jogar o quadril para trás. Então, não significa que ele está encurtado, só significa que ele não sabe fazer o movimento. Ele está agachando sem jogar o quadril para trás, seja por medo, seja por falta de consciência corporal, ou seja por falta de técnica mesmo, certo? Então, esse movimento aqui, com o elástico atrás do joelho, vai ajudar na consciência corporal. Ele não vai ajudar no encurtamento de posterior. Avalie seu aluno antes de fazer esse movimento, beleza? Então, ó, foi lá para trás, voltou, foi lá para trás, voltou, certo? E esse é o agachamento espanhol para corrigir consciência corporal se o aluno está projetando o joelho para frente, beleza? Então, agora sim, vamos chegar no nosso agachamento base, o nosso agachamento tradicional, aquele que a gente vê todo mundo fazendo na academia e é bonito pra caramba, o agachamento com a barra nas costas, beleza? Então, só vamos dar a câmera de ângulo aqui e a gente vai começar. Chegamos então no nosso agachamento tradicional. Olha só o caminho que a gente teve que percorrer até chegar nele. Então não é basicamente seu aluno chegou hoje na academia, você vai lá, prescreve um treininho para ele na folhinha lá, ó, agachamento com barra. Você conhece o seu aluno, você sabe se ele sabe fazer um agachamento perfeitamente, você sabe se ele tem algum vício postural, se ele tem algum encurtamento. Chegar e trazer ele até aqui é perigoso. Então,
faça essas progressões, vai com calma, né? A musculação, ela não é uma corrida de velocidade, ela é uma maratona, então a gente tem que ir com calma, ela é longa, então é algo que a gente tem que ter paciência para progredir. Não corra o risco de querer avançar etapas e lá na frente prejudicar o seu aluno, perder um aluno, ou até mesmo lesionar, seja você ou seu aluno. Olha só que perigo, né? Lesionar uma pessoa. Então, cuidado, progrida perfeitamente todas as etapas do agachamento para o seu aluno. Beleza? Então, chegamos aqui no tradicional agachamento. Vou falar de costas para vocês porque agora eu vou mostrar o que a gente deve priorizar aqui no agachamento. A almofada para fazer o agachamento, a gente pode sim utilizá-la, desde que a gente consiga manter a barra aonde é para ser mantida, que não é no pescoço, é nos ombros. Eu vou tirar aqui para poder mostrar, porque fica muito mais fácil eu demonstrar para vocês só com a barra. Porém, a almofada pode sim ser utilizada. Não terrorizem a almofada, pelo amor de Deus. A gente vai fazer com a barra aqui, porque fica muito mais tranquilo de vocês visualizarem aonde ela está sendo posta do que com a almofada, beleza? Então, vamos fazer o movimento lá de agachamento com a barra nas costas. E a barra é nas costas. Então, o agachamento não é com a barra no pescoço. Não existe agachamento com barra no pescoço, é agachamento com barra nas costas. E para eu fazer o agachamento com a barra nas costas, eu preciso manter as escápulas retraídas. Por isso que lá na frente, lá atrás, a gente fez esse trabalho de retração da escápula segurando o pezinho aqui, porque a gente já estava trabalhando a retração para esse movimento aqui. Olha só que maravilhoso as progressões, não é mesmo? A gente vai dificultando ponto a ponto para chegar lá na frente perfeito e alinhado. A gente vai botar aqui então, ó, a barra na linha dos ombros e dar uns passinhos para trás. Sempre faça o agachamento de frente para o rack. Por que, professor? Porque aqui eu estou enxergando o engate. Eu fiz o agachamento, observei o engate, coloquei aqui, pronto, observei o engate. Agora, olha só que legal. Eu pego a barra aqui, cadê o engate? Cadê o engate? E se eu estiver fazendo um exercício, pode acontecer lá na frente, de eu chegar perto à falha, né, próximo à fadiga do movimento, e eu tô muito difícil, tá muito difícil para mim de levantar, eu não tô enxergando, não peguei a trava. E agora? Eu vou ter que voltar com aquele peso que eu já estava cansado, ter que levantar e encaixar numa trava olhando para trás. Olha só isso aqui. Olha só como eu tenho que encaixar. Olha essa tensão na musculatura aqui do pescoço. Então, sempre de frente para o rack. Olha só, informação importante, hein? Informação importantíssima. Seja para iniciante, intermediário, avançado, sempre agachando de frente para o rack. Então, o agachamento tradicional. Barrinha lá no ombro. Ombrinho para trás, retração da escápula. Tirou. Passinho para trás e lá, olha a posição dos pés, já encaixando, olha só que perfeição, o joelho alinhado com a ponta dos pés. E aqui daqui para frente, o seu aluno ele vai começar a se adaptar com o peso nas costas, que lembra que eu falei que teoricamente é mais difícil. Então, no começo pode ser que gere uma tensão e um valgismo aqui nessa posição, nesse movimento. Então, você começa a explicar para ele, cuidado, lembra lá atrás, quando a gente fazia com a mini band, faz o agachamento com o joelho para fora. E aí, o seu aluno vai começar a corrigir um pouco os pés. Então, pergunta para ele, ó, vê se um pouquinho mais para fora a ponta do pé, vê se não te ajuda. Ele faz lá, opa, ajudou. Então, aí é a posição dos seus pés. Porque lá na frente, lá atrás, no começo, era mais fácil fazer o agachamento, porque era mais leve. Então aqui para ele era tranquilo de fazer. Agora, quando botou o peso aqui, que ficou um pouquinho mais pesado, o joelho dele já começou a fazer valgismo. E aí você pede para ele, bota a pontinha do pé um pouquinho para fora para você ver. Aí colocou a pontinha do pé um pouquinho para fora, opa, encaixou. Então aí
é a ponta dos seus pés alinhadas. Então, aqui a gente gera, né, uma adaptação. Então, o importante é você saber que não existe posição perfeita para agachamento. Não existe uma posição ideal para todo mundo. Às vezes, o seu aluno tem tendência a valgismo, então ele precisa que os pés dele fiquem um pouquinho mais para fora, para facilitar, né, não deixar fazer o valgismo. Às vezes, tem uma pisada pronada, né, com o pé, ele tem o pé plano, então fazer bastante essa garra, trabalhar bastante essa preensão dos dedos no chão vai auxiliar bastante para ele não deixar o desabe do arco plantar agir nesse momento, certo? Então aqui a gente vai trabalhar tudo que a gente trabalhou antes, posição dos pés, barra na linha do ombro, né? Então a barra fica nas costas e ali a gente adapta conforme for necessário, beleza? Ok, seu aluno sabe fazer a barra nas costas tranquilamente, conseguiu fazer perfeito, tá ali fazendo já um pezinho considerável, tá treinando bem, tá fazendo o agachamento com a barra nas costas perfeito. Vamos dificultar? Vamos dificultar. Aqui é didático, tá? Então eu vou mostrar para vocês de frente, porque não tem como eu filmar aqui dentro do rack, mas eu vou pegar a barra por trás para mostrar para vocês a próxima variação de agachamento, que é agachamento com a barra na frente. Então, agachamento frontal. O agachamento frontal é uma complexidade maior do que o agachamento com a barra nas costas. Eu falei lá na frente, né, que o agachamento com peso na frente era mais fácil, mas como eu já havia falado, com a posição de goblet, né, aquela posição de segurar um pezinho, seja um kettlebell, seja um halter, seja uma anilha, dá para segurar aqui também. Então, aquele com um pezinho é mais fácil do que o agachamento com peso nas costas. Agora, com a barra à frente é muito mais difícil do que com a barra nas costas. Ok? Entendido? Entendemos? Então a gente vai fazer o front squat, que é uma variação da complexidade do agachamento back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, certo? Então assim, ó, como é que a gente vai pegar o agachamento front squat? Primeiro, você tem que saber se o seu aluno tem mobilidade necessária para isso. Então, ele vai pegar e ele tem que fazer esse movimento. Ele tem que conseguir levantar o cotovelo e colocar o punho para trás, colocar o dedo no ombro. Então tem que cuidar, porque muitos alunos vão pegar o front squat assim, ó. E isso daqui não é front squat. Isso aqui no máximo é um press. Jogar a barra para cima, certo? Então cuida para o cotovelo não ficar assim, ó, porque isso aqui não é front squat, ele não tá botando o peso no ombro. Se ele soltar a mão aqui, vai cair. Então o front squat necessita de mobilidade de ombro, mobilidade de punho, estabilidade de escápula. Trabalhe muito isso com seu aluno para fazer o agachamento front squat. Por isso que ele é muito mais difícil que o back squat. O back squat não necessita tantas mobilidades assim do que o front squat, beleza? Então, a gente pode trabalhar lá com seu aluno mobilidade. Então, trazer o dedo ao ombro, cotovelo acima, trabalha com bastão, mobilidade de bastão, que não vai ser o caso aqui, eu não vou trazer esses exercícios de mobilidade, eu só estou mostrando variações do agachamento para a gente progredir o seu aluno, beleza? Tem outros vídeos onde eu mostro, né, sequências de mobilidades e você pode procurar lá que vai achar sequências de mobilidade para a gente fazer para melhorar mobilidade de ombro, mobilidade de punho e estabilidade da escápula, beleza? Vamos manter então. Vamos chegar lá pro front squat. Front squat, posição das mãos. Um dedo além da linha do ombro. Então, a gente vai colocar a mão praticamente na linha do ombro, ó. Só que é um pouquinho além. Ela não fica bem aqui na linha do ombro. Ó, um pouquinho além. Por quê? Porque a gente consegue ter esse alinhamento do cotovelo na linha do ombro. Se a gente manter o dedo aqui na linha de fora, certo? Então, sim, o indicador toca no ombro, ó. Toca no ombro, mas ele não fica todos os dedos no ombro. O indicador toca no ombro e é só isso. Esse é o front squat, certo? Posição da barra. A barra vai diretamente no ombro da pessoa, ó, diretamente no ombro. Isso significa dizer que se está no ombro, eu posso tirar as mãos e ela não vai cair. Lembra que eu falei? Se a pessoa tiver com falta de mobilidade, na hora se ela tirar a mão, ela vai cair. Então, eu preciso ter mobilidade para fazer assim e deixar a barra no ombro.
Obviamente, no começo, nas primeiras vezes, o aluno não vai conseguir projetar o pescoço atrás e ele vai ficar sufocado aqui, ele vai ficar com a barra pressionando o pescoço. É uma fase meio ruim do agachamento frontal, mas você vai explicando para o seu aluno de projetar o ombro à frente, projetar o pescoço para trás, para alinhar a barra e não ficar pressionando ali o pescoço, sufocando, certo? Então, projetou o ombro à frente, projetou o pescoço para trás, cotovelo acima e a barra no ombro. Pode ficar com o dedo mínimo, né, o dedinho que a gente chama, para fora da barra? Pode, não tem problema, desde que o cotovelo esteja acima. E aí a gente faz o agachamento frontal. A posição do agachamento frontal, a realização do agachamento frontal, nada mais é do que agachamento com a barra nas costas, só que com o braço à frente. Então, é tudo igual, só muda a posição da barra, a projeção da barra à frente, certo? Se o seu aluno não tem a mobilidade necessária para fazer esse movimento, mas você quer aplicar esse exercício, seja para uma adaptação, seja para começar a introduzir esse movimento na base do seu aluno, o que a gente pode fazer? Com os braços cruzados. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo a gente fazer só isso. Eu recomendo você trabalhar a mobilidade e estabilidade do seu aluno para que ele consiga fazer o front squat de maneira correta, mas temos essa variação. E como aqui é um vídeo de variações, eu sou obrigado a mostrá-los. Então, a gente vai fazer o seguinte. Barra no ombro, como eu já havia falado, né? A barra tem que estar no ombro. E eu vou cruzar o braço de um lado, cruzar o braço de outro, para que a barra não projete à frente. E o cotovelo acima. Então, a barra vai no ombro e o cotovelo acima. E eu vou agachar fazendo a mesma coisa, com os braços cruzados. Aqui não necessita tanta mobilidade, mas eu sempre recomendo fazer a mobilidade antes de fazer esse exercício. Beleza? Essa daqui é uma variação, uma progressão para alunos já avançados. Então, já avançados que sabem fazer corretamente o agachamento com a barra nas costas. Beleza? Agora a gente tem mais uma variação que, cara, essa variação é para alunos avançados de verdade, alunos que querem dificultar de maneira extrema o agachamento, que é o agachamento com a barra acima da cabeça, agachamento overhead squat. Então tem o back squat, agachamento com a barra nas costas, front squat, que é o agachamento com a barra na frente do corpo, e o overhead squat, que é o agachamento com a barra acima da cabeça, que é muito difícil, que é extremamente avançado, é um exercício muito complexo e a gente vai fazer ele aqui. A gente, obviamente, vai fazer ele aqui porque é uma progressão para o seu aluno e a gente quer dificultar, a gente quer aumentar a complexidade. Lembra lá? A carga pode ser aumentada através da complexidade, não só intensidade, não só volume, não só densidade, beleza? Então assim, ó, como é que a gente vai começar fazendo o overhead squat? A gente vai introduzir esse movimento para o seu aluno. Então a gente vai começar com uma anilha olímpica, se tiver. Seria o ideal uma anilha olímpica por causa do seu tamanho. Aqui eu tô com uma anilha de 5 quilos, é uma anilha bem leve. Então é isso mesmo que eu quero, tá? Uma coisa bem leve. Então pode ser uma barrinha lá de rosca direta, por exemplo, que tem 7 quilos. Ou pode ser um bastão, que o bastão não tem peso nenhum, que é só para introduzir o movimento para o seu aluno. Então a gente vai começar como se fosse a primeira vez lá do iniciante, a gente vai começar praticamente um agachamento novo, porque realmente é um agachamento novo para o seu aluno, né? Que é esse agachamento com a barra acima da cabeça. Então, primeiro, para mostrar para o seu aluno o que ele deve fazer, ele vai colocar a anilha, ou a barra, ou o bastão acima da cabeça, mantendo a postura ideal do movimento, mantendo a postura ideal do agachamento. Só que quando a gente projetar o braço acima, quando a gente levanta os ombros, a gente vai necessitar muito da mobilidade torácica para esse movimento aqui. Então, por isso que ele é muito complexo, porque além das mobilidades que necessitam pro agachamento, ele vai necessitar uma mobilidade a mais, que seria a mobilidade de fazer o desenvolvimento, né? Mobilidade do press, que é a mobilidade torácica, ombro e estabilidade da escápula. Então, se o seu aluno não tiver isso, não tenta fazer. Não tenta fazer porque vai prejudicar.
Então, trabalhe antes mobilidade, trabalhe antes estabilidade, para que ele consiga fazer um movimento, porque ele vai prejudicar se ele fizer isso aí com peso, certo? Pode trabalhar o overhead squat com bastão para trabalhar a mobilidade, né? A gente trabalha lá no aquecimento, então trabalha overhead squat com bastãozinho, trabalha overhead squat sem nada, né? A gente consegue fazer sem nada, mas sem nada você precisa estar sempre junto, porque o aluno pode agachar e fazer isso aqui, ó, e não notar que está fazendo isso aqui. Então, o agachamento overhead, squat, overhead, acima da cabeça, tem que ser acima da cabeça. Isso daqui não é acima da cabeça. Acima da cabeça tem que ser acima da cabeça. Então, a gente tem que trabalhar isso com o seu aluno para que ele consiga fazer o movimento antes de incrementar peso, tá? Então, a gente tem que trabalhar bastante o movimento antes de intensidade, de colocar intensidade. Beleza? Então, vamos lá, ó. Pezinho acima da cabeça. E o que a gente precisa ver no seu aluno nesse momento? Quando ele levanta, vou ficar bem de lado para a câmera aqui, ó, bem de lado para a câmera, que vocês vão observar um movimento bem específico do overhead squat. Quando o seu aluno levanta o braço, tá vendo que não mudou minhas costas? Minha postura tá igual, tanto aqui quanto aqui. Beleza, minha postura tá igual, perfeito, tem uma boa mobilidade para fazer o agachamento. Agora, se seu aluno levantou e fez isso daqui, ó, opa, já tem coisa aí. Então, se ele levantou e projetou o ombro atrás, projetou a torácica para trás para conseguir fazer o movimento, já tem coisa errada aí. Imagina fazer um agachamento assim. Imagina como é que ele vai conseguir fazer um agachamento projetando o ombro para trás. Por isso que ele vai acabar caindo à frente. Óbvio, ele vai cair à frente porque ele não tem mobilidade para jogar lá em cima e manter a postura ereta como ele já estava inicialmente, beleza? Então trabalha bastante mobilidade para o seu aluno conseguir fazer esse movimento aqui, ó, jogar o ombro acima e manter a postura. Então o agachamento overhead nada mais é do que fazer um desenvolvimento, né, isométrico lá em cima e fazer um agachamento com os braços acima do tronco, braço acima do tronco. Erros comuns, vai cair à frente, vai acabar não conseguindo agachar por causa do ombro lá em cima, não vai conseguir agachar, vai gerar valgismo, vai gerar projeção do pescoço à frente. A pessoa vai querer projetar o pescoço à frente, ou às vezes tem muita mobilidade e vai jogar o braço para trás para agachar. Cuidado que isso também pode acontecer, tá? A pessoa jogar o braço para trás para agachar. O braço é acima da cabeça, não é atrás da cabeça, certo? Então, ó, projetou o braço acima da cabeça. Posição dos pés, aquela posição que a gente já conhece, né? Leve afastamento do quadril, pontinha do pé. Agora, a ponta do pé ideal para o seu aluno, né? Aqui a gente já não manda ele colocar a ponta do pé para fora ou para dentro. Aqui tem que ser o ideal que ele já se adaptou lá no agachamento. E quadril atrás, braço acima, torácica bem alinhada, né? Bem móvel. E escápulas encaixadas. Agachou, manteve o braço acima da cabeça, voltou. Se o seu aluno consegue fazer esse movimento, fez perfeitamente, fez bonitinho, executou tudo direitinho, aí sim, vamos dificultar para ele. Por quê? Porque a gente não está aqui para facilitar a vida de ninguém, personal. A gente está aqui para dificultar a vida do seu aluno. A gente está aqui para aumentar a complexidade de qualquer exercício que apareça para a gente. A gente está aqui para fazer ele evoluir. Seja através da intensidade, seja através do volume, ou seja através da complexidade, que é jogando a barra acima da cabeça para fazer o agachamento. E aí, a gente cai no impasse, né? A gente cai no impasse muito polêmico, que é como é que eu vou jogar essa barra acima da cabeça, né? Então, se você trabalha num box de CrossFit ou um treinamento funcional que utiliza de técnicas de LPO, ok, seria muito mais fácil a gente pegar a barra em posição de snatch, se é que você já viu a posição do snatch, trazer a barra acima da cabeça e aí a gente agacha fazendo a posição do snatch, né? Fez aqui e agacha com a barra acima da cabeça. Nossa, perfeito, ideal. Para trazer a barra, traz a barra até o quadril, traz a barra até o chão. Ótimo, executou o movimento. Mas e seu aluno que trabalha na musculação, né? Você aí trabalha na musculação com seu aluno nunca nem viu um snatch na vida, não sabe nem o que é para fazer. E vai pegar a barra, vai puxar e vai querer botar ela acima da cabeça de qualquer forma. Aí é perigoso. Então, o que a gente vai fazer? Existem duas formas, uma mais básica
e outra bem mais complexa, mas que também funciona, que é mais fácil do que o snatch, para a gente colocar na variação do seu aluno e não ficar com aquele preconceito do CrossFit, né? Que muitos alunos de academia têm muito preconceito com o CrossFit, com o LPO, né? Então, seguinte, o que é a primeira variação delas? A variação mais fácil. Aumenta a barra. Então, obviamente, você vai colocar a barra aqui sem peso, né? Vamos colocar sem peso a barra lá em cima. Então, eu vou aumentar aqui o rack até onde eu consigo e vou colocar a barra lá em cima sem os pesos, né? Então, aqui, ó, eu coloco a barra aqui em cima para o meu aluno e daí, o que acontece? Ele vai estar aqui embaixo, ele vai só precisar agachar já, ele vai estar agachando, já vai ter feito o overhead, então ele vai precisar agachar um pouco para ficar abaixo da barra, né? Ó, ele já vai ficar na postura ideal para fazer o agachamento, vai levantar e tirar a barra. E pronto. Aqui ele vai fazer o agachamento overhead. Beleza? Essa é uma variação que ele consegue fazer e daí quando ele for botar, obviamente ele vai botar ali e aquele sistema que eu tinha falado, né? Ele não vai ficar de frente, ele não vai ficar de trás pro rack, ele vai ficar de frente, aqui é só didático, né? Então o agachamento mesmo, ele vai fazer de frente pro rack. Então ele vai estar aqui, ó, ele vai estar enxergando o rack aonde ele vai pegar e aonde ele vai deixar. Então ele está aqui, vai fazer o agachamento lá, veio aqui e ele sabe aonde ele vai deixar. Ele vai agachando, agachando, encaixou e deixou a barra no lugar. Essa é uma variação para você conseguir colocar a barra no overhead para o seu aluno. Mas temos também uma variação que é um pouco mais complexa que essa, mas ainda continua sendo mais fácil do que tirar a barra em posição de snatch do chão, né? Que é fazendo com o agachamento, iniciando com o agachamento com a barra nas costas. Vamos lá? Então aqui é uma variação que a gente consegue fazer. Botou a barra nas costas e já começa. Aqui a mão é importantíssima, porque ele não vai conseguir ajustar com a mão lá para cima, né? Então já ajusta a mão aqui, ó, pra gente fazer overhead. A mão é mais ou menos um palmo de distância dos ombros, tá? A mão é mais ou menos um palmo de distância dos ombros para fazer o overhead squat. E vai pegar igual se fosse um agachamento back squat normal. Só que ele vai fazer uma diferença. Vai ter uma diferença, precisa de potência aqui, tá? Precisa de bastante potência. E não faz isso com peso no começo, tá? Precisa aprender a fazer esse movimento antes de colocar peso nesse movimento. Porque isso daqui, se fizer com peso, pode se machucar. Então, vai lá, pega uma barrinha de 8 quilos, uma barrinha de 10 quilos, pega primeiro o bastão para aprender a fazer esse movimento que eu vou mostrar agora, para depois colocar o peso, tá? Então, ele vai pegar o bastãozinho lá e vai agachar um pouquinho e jogar a barra acima. Então, vai dar esse impulso, né, ó, vai agachar um pouquinho e jogar a barra acima, vai dar esse pulinho e fazer um desenvolvimento mesmo. Vai fazer como se fosse um desenvolvimento. Só que por que eu falo que tem que botar, primeiro, aprender o movimento para fazer esse movimento de empurrar a barra? A gente precisa fazer por quê? Porque primeiro, se o seu aluno não sabe dar esse impulso, ó, de jogar a barra aqui, eu não estou fazendo nada, ó, a barra está indo sozinha, só com o impulso das pernas. Ele vai querer fazer um desenvolvimento. Ele vai querer fazer um desenvolvimento aqui, ó, ele vai forçar o ombro. Olha só a projeção do ombro aqui atrás. Aqui a gente não usa ombro. A gente não usa o ombro aqui. Nessa região aqui, nessa parte do movimento, que eu não uso o ombro, eu não estou usando o ombro para empurrar a barra para cima. Ele vai querer usar. Imagina isso aqui com peso. Imagina com peso o que ele vai forçar o ombro aqui para fazer isso aqui. Então, cuida, mostra para o seu aluno que tem esse empurrãozinho aqui, ó. Porque o ombro ele só vai começar a agir daqui para frente. Aqui para frente já é o desenvolvimento, ó. Ele já está em cima da minha cabeça. Então, eu já estou com os cotovelos alinhados para fazer o desenvolvimento. Mesma coisa para descer. Então eu venho segurando até aqui, chegou no ombro, eu dou uma agachadinha. Então eu libero um pouco mais rápido para não lesionar meu ombro. Cuidado, a gente está em posição anti-anatômica aqui para fazer desenvolvimento. A gente não consegue fazer um desenvolvimento corretamente com os cotovelos atrás do tronco. Perfeito? Cuida muito para fazer esse movimento. Não é porque o seu aluno vai ser avançado aqui, ele vai ser extremamente avançado, que você vai deixar ele fazer qualquer coisa. Então, começa com o bastão, fazendo aquele movimento, e depois começa a projetar o tronco acima. Beleza? Então, essa é a variação mais complexa que a gente tem de agachamento de bases estáveis.
bases estáveis. A gente tem progressões de bases instáveis. E qual é a diferença? A diferença necessariamente é a base instável. Então eu vou ter um Bozu ou eu vou ter um disco de equilíbrio e eu vou fazer tudo o que eu fiz aqui em cima de uma base instável, seja um Bozu, uma tábua de equilíbrio, um disco de equilíbrio. Então eu vou ter o agachamento com o Bozu ali fazendo aquela instabilidade, fazendo o agachamento instável. Para quê? Para gerar a estabilidade e para tornar o exercício mais complexo, obviamente. Só que aqui a gente está falando mais para a parte da musculação, né? Mais para o âmbito geral, que são utilizadas as bases estáveis, as bases fixas no solo, não Bozu, não tábua de equilíbrio. E aí esse seria o agachamento mais complexo que a gente tem, o agachamento overhead, beleza? Então é isso, espero que você tenha aprendido a progressão de agachamento desde o iniciante até lá o extremamente avançado, e eu espero que você consiga aplicar todos esses ensinamentos aí no seu estúdio, na sua sala de musculação, para se tornar um personal ainda melhor, de destaque na sua carreira. Beleza? Essas foram as variações de agachamento e até a próxima!